Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje eu tenho a alegria de tomar um café aqui com a Daciane Barreto. Daciane, um brinde à vida e seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Daciane Barreto é a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira. Isso. Mas antes da gente falar do papel dessa instituição, o órgão, Daciane, como foi que você despertou esse interesse em defender as mulheres e se especializar na questão em defesa das mulheres? Ian, essa minha trajetória, no caso, né, eu assim, já com 13, 14 anos, inclusive quando eu morava em Barbalha, que eu sou de Barbalha, no Cariri, e na época eu fazia parte da diretoria do Centro Estudantil Barbalhense. E só tinham 2 mulheres. E eu acho que era em torno de 10 homens e 2 de mulheres, né? Nós, adolescentes, 14 Sim. anos. E a gente percebia já na época essa disparidade, tanto em número, né, como também na postura. Na maioria das vezes a nossa fala era ignorada. Se percebia também nas relações das famílias, né? Os papéis muito bem definidos, que as mulheres normalmente ficavam em casa, cuidando dos filhos, o marido o provedor, né? Tradicionalmente o provedor. Nas escolas, nos livros escolares, você via também a definição das tarefas domésticas para as mulheres, enquanto o homem, de fato, ele aparecia como aquela pessoa inteligente, que tinha iniciativa, e aí as mulheres, né, aquele papel, né, indicando a submissão, a fragilidade. Você, com 13 anos, já tinha essa percepção. E depois dessa percepção, aí você caminhou para defender as mulheres. Sim, de que forma? Você aí veio para Vim cá? para cá, né? Vim para cá, para Fortaleza, com 18 anos, né? E já comecei, né? Já na década de 80, já começamos a organizar o movimento feminista aqui. Nessa época, você lembra, não existia absolutamente nada em termos de órgãos públicos, de políticas públicas. Nada. Mulher não tinha voz nem vez, nada, né, né? Daciane? E nós, né, conseguimos, através da luta, garantimos várias conquistas. Tudo que tem aí é fruto da luta. Mas ainda falta muita coisa, Nós né? temos um longo caminho ainda a percorrer, sem sombra de dúvidas. Até porque as políticas públicas, elas são, do ponto de vista histórico, da história, elas são bem embrionárias, né? Quer dizer, o primeiro órgão público que teve aqui no nosso estado foi em 1986, que foi o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. No mesmo ano, a Delegacia de Defesa da Mulher, em 1986 também. Ainda na década de 80, nós participamos de uma forma muito ativa da elaboração das propostas na época da Constituinte. Né? Então, 90% das nossas propostas que encaminhamos foram atendidas e incluídas na nossa Carta Magna. A Simone de Beauvoir, né, ela tem uma frase que ela é muito atual. Né? Ela diz o seguinte, que nas crises, né, nas crises econômicas, políticas, religiosas, os nossos direitos, os direitos das mulheres, são os primeiros a cair, ameaçados. Então, nós, inclusive, temos que ficar vigilantes e atentas o tempo inteiro. Por quê? Porque como nós somos, né, historicamente submetidas a uma dupla opressão,
a opressão da sociedade patriarcal, a opressão de gênero. Sim. Então, isso aí realmente faz com que cada conquista nossa, ela represente uma grande vitória. Porque a violência contra as mulheres, os nossos direitos, eles sempre foram tentados ser retirados. Cerceados, né? Cerceados. Por exemplo, nós, há menos de 90 anos, nós votamos. Exatamente. Em 1932, nós Uhum. começamos a votar. É um absurdo, né? Até 1962, as mulheres casadas só podiam viajar Com com autorização. autorização do marido. Muita gente confunde o que é ser feminista. Você, com 13 anos, já tinha essa visão. Qual a melhor definição para a gente entender e explicar o que é uma mulher feminista? O que é o feminismo é vida. Enquanto o machismo mata, por que que tem um feminicídio? Por quê? Por conta do machismo estrutural. Então, o feminismo é o oposto do machismo. O feminismo, ele defende a vida, ele defende a felicidade humana, as relações respeitosas e amorosas. Então, a sociedade patriarcal, ela faz questão de deturpar o que é o feminismo. Exatamente. Acha que é porque a mulher quer tomar o lugar do homem, né? E que não é isso. A né? ideia de que a mulher feminista, ela não é feminina. Tem muito isso, Tem, né, olha, Daciane? E foi exatamente, né, foi estabelecido essa visão, né, essa preconceituosa, que não corresponde à realidade. Para tu ter uma ideia, Ian, quando eu estava grávida do meu segundo, eu tenho um casal de filhos, né, uma filha e um filho. Quando eu estava grávida do meu filho, na década de 80, eu entrei no estúdio, né, de rádio para dar uma entrevista. E o locutor, assim, quando eu entrei, eu estava grávida, né, já estava Sim. aparecendo minha barriga. Quando eu entrei, ele, a Daciane está chegando. Gente, ela está grávida. Sabe, era como se fosse um ET, Aham. tá? Porque uma mulher Porque que uma luta mulher feminista, não uma mulher podia que tá luta grávida. por direitos, ela é aquela pessoa assexuada, ou, né, que não tem nenhuma relação amorosa, Uhum. que não tem nenhum vínculo afetivo, Isso. né? O que não corresponde à realidade. A luta das mulheres, dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, é exatamente para você construir uma sociedade onde não exista violência. Para que coisa mais linda do que você defender um mundo A sem não violência. violência, né? E mesmo defendendo há tanto tempo, né, Daciane, o Brasil ainda é o 5º país que mais mata mulheres. Mas nós vamos seguir conversando sobre essa questão da violência, o papel da Casa da Mulher Brasileira. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando nosso café, né, Daciane? Delícia. E falando dessa luta da questão das mulheres. Daciane, o que precisa mudar para que esse número, essa estatística se reduza? O que está faltando? Olha, essa é uma luta, vamos dizer, titânica.
você, né, quando você fala de violência contra nós mulheres, quando a gente fala nisso, o que é que a violência representa? A violência, ela é fruto da sociedade patriarcal, machista, misógina, preconceituosa e racista. Então, você vai enfrentar a violência sobre vários ângulos, sobre vários aspectos. Você tem que enfrentar a sociedade racista, porque as mulheres negras e pobres, São as as que mais estão vítimas, na né? base da pirâmide social, são as que mais sofrem violência. Não estou querendo dizer Que as que a branquinhas violência não não atingem. está em todos os lares. Ela está. Porque a violência ela é perversamente democrática. Mas as mulheres negras e pobres, elas são, de fato, as que têm a dupla vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade social, e estão vulneráveis também às agressões, porque as políticas públicas, né, elas demoram a chegar. Por exemplo, aqui no nosso estado, Sim, né? no Ceará. Aqui no nosso estado, no Ceará, ele está dando exemplo de enfrentamento à violência. A Casa Contra da as Mulher mulheres. Brasileira, só para situar aqui o nosso telespectador, aqui em Fortaleza está instalada há 4 anos, né? O que mudou, já que o Ceará é referência, como você conclua, por Olha, gentileza? só para você ter uma ideia, nós em 4 anos, nós realizamos 147 mil atendimentos. 147 147 mil atendimentos. de 4 mulheres anos. denunciando violência. Mulheres, né? De mulheres. Mulheres em situação de violência. Sim. O que é que isso significa? Significa, de fato, a fotografia real, né, da violência existente, porque tem muitos que dizem que é mimimi, que não existe, É verdade. né? É. Isso aí é concretamente exemplo concreto. Uhum. O outro lado da história, o outro lado é de que nós estamos perdendo o medo de denunciar. Isso. Nós estamos perdendo a vergonha. Porque quando você não oferta um equipamento, como é a Casa da Mulher Brasileira, olha, até 2006 prevalecia a Lei 9.099, Que diz o que essa que lei? dizia o seguinte, que a violência contra nós mulheres era considerada um crime de menor potencial ofensivo. Então, qual era a pena? O agressor pagava uma cesta básica, né? Ele desenvolvia um servicinho aqui, né, social e tal. De faz de conta, faz de muitas conta. vezes, né? A mulher entregava a intimação para o agressor. Meu Deus. Aí como é que a gente podia Agir, né? agir, ter confiança, se a gente, inclusive, era exposta quando você entrega uma intimação para o agressor, você está sujeito, inclusive, naquela hora a ser assassinado. Exatamente. Então, com a Casa da Mulher Brasileira, inclusive aqui no nosso estado, que o estado do Ceará, ela dá exemplo, por quê? Porque o Ceará, o governo do estado do Ceará, assumiu a manutenção da Casa da Mulher Brasileira e construiu já 2 casas da mulher cearense, no Cariri, No Cariri, que bom. que são casas regionalizadas, né? A Casa do Cariri atende os 29 municípios da macro-região do Ceará, do Cariri, e a de Sobral, que atende os 18 municípios da macro-região lá de Sobral. A casa de Quixadá, inclusive, está quase concluída, e são mais 3 casas que já estão previstas, né? Que é Crateús, Tauá, Iguatu. Como é que funciona a Casa da Mulher Brasileira? Digamos, uma mulher agredida, ela vai lá, ela é atendida por quem? Como é o processo? Olha, ela funciona 24 horas. 24 horas? 24 horas, de domingo a domingo. É porta aberta. Não necessita encaminhamento. Não necessita. Sim. A mulher chega lá, sem burocracia nenhuma. Não precisa de bilhetinho, não precisa de telefone, não precisa de nada, absolutamente nada. Ela chega, dirige-se à recepção. A recepção faz um pequeno cadastro, os dados Nome, básicos. endereço, né? Os dados básicos. Sim. Ela é encaminhada para o psicossocial, onde tem a escuta qualificada, humanizada. Essa escuta é feita por uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, assistente social, advogada, e ela é individualizada.
É uma, Sem plateia, um né? atendimento sem plateia. Individual, né? Individual. Depois desse acolhimento, ela é encaminhada para o órgão que vai estar de acordo com a sua problemática naquele momento. Entendi. Então, nós funciona o que dentro da casa? O psicossocial, né? Ela tem direito a um advogado para acompanhar? Nós temos a Daciane? defensoria pública dentro da casa também, Sim. né? Então, a rede completa, o juizado, né? Juizado, a primeira vara da violência contra a mulher, funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia de Defesa da Mulher, o Ministério Público, a Defensoria, a Delegacia, eu já falei, a autonomia econômica, a esfera da autonomia econômica, o que é? Nós dizemos que a autonomia econômica é a porta de saída. A entrada é o psicossocial e a porta de saída é a autonomia econômica. Por quê? Porque 35% das mulheres que nos procuram, elas não estão inseridas no mundo do trabalho. Por isso que se mantém refém, né? Se mantém refém, que é um ingrediente fortíssimo para você, de fato, conseguir quebrar, né, romper com o ciclo da violência. Sim. Então, a autonomia econômica, ela oferece cursos profissionalizantes às mulheres, vários tipos de cursos. Que legal. Nós desenvolvemos parcerias com entes públicos e privados para que as mulheres sejam encaminhadas ao mundo do trabalho. Então, é possível fazer, né? Basta querer, Basta querer. Né, Daciane? Isso aí é vontade política. Né? É vontade política. O direcionamento do orçamento para as políticas públicas, para nós mulheres, ele é fundamental, esse direcionamento, para, inclusive, implementar a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha é a terceira lei reconhecida pela ONU, né, com relação à proteção às mulheres, a nós mulheres. Agora, o que é que falta? Qual é o problema? Onde é que está o nó da questão? O nó é exatamente que ela não está implantada com todas os seus encaminhamentos e como tipo. 10% dos municípios do Brasil tem delegacia de defesa da mulher, só 10%. 10% é muito pouco, né? 10%, né? O CRM, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, que é a porta de entrada também, né, para as mulheres em situação de violência. Olha, é menos de 10% a nível nacional, que inclusive esse direcionamento do orçamento para as políticas públicas lá de Brasília, inclusive, cada ano que passa diminui. E o que tem não é implementado. Você tem ideia? Nenhuma casa da mulher brasileira foi construída nesses últimos, a partir de 2016. A gente vai para o próximo bloco, Daciane, que eu queria questionar com você a violência contra a pessoa idosa, que também é um caso bastante alarmante, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui o nosso papo com a Daciane Barreto, da Casa da Mulher Brasileira. A questão da violência contra a pessoa idosa também é fato, né? É fato. Né, Daciane, qual é o papel da Casa da Mulher Brasileira nesse aspecto?
A Casa da Mulher Brasileira, como a gente falou anteriormente, ela atende todas as mulheres em situação de violência. Independente da cor, independente da raça, da religião, do seu status social. Então, tem muita denúncia de pessoas com mais 60, tem, de mulheres? Tem muitas, inclusive um fenômeno, né, que a gente percebe atualmente é de que mulheres com 30, 40 anos de casada, de relação, né, elas resolvem, sabe, se libertar. Chutar o balde, literalmente. Exatamente, com medidas protetivas. Então, esse fenômeno, o que é que representa para a gente? Representa de que quando você oferece equipamentos para as mulheres, quando elas se sentem protegidas, quando elas se sentem respeitadas e quando percebem que funciona, elas reagem, né? Elas, com certeza. Então, as mulheres idosas, todas as mulheres que chegam à casa da mulher brasileira, da casa da mulher cearense também, independente de raça, independente de idade, nós atendemos. Agora, nós queremos dizer o seguinte, que as mulheres idosas, elas passam hoje também por uma situação de violência muito grande, porque você percebe pela falta de estrutura na sociedade, as mulheres idosas são consideradas peças descartáveis. Exatamente peças isso descartáveis, que eu queria abordar com você. É descartável, não serve mais para nada. E o que a Casa da Mulher Brasileira faz para acolher essas mulheres? A gente encaminha para todos os setores da casa. Fortaleza tem alguma delegacia, tem a delegacia de proteção ao idoso? Tem a delegacia, tem. Tem a delegacia do idoso, né? Tem o centro de atendimento também. Então, quer dizer, essas políticas públicas, elas de fato elas têm que ser fortalecidas. Divulgadas. O poder público né, tem que, de fato, né? O Estado brasileiro tem que assumir as políticas públicas para garantir a dignidade humana. A mulher idosa hoje, ela passa por muitas dificuldades, principalmente porque a nossa cultura ocidental, né, baseada no lucro apenas, né, ela vê que você não tem, como você não está mais vendendo a sua força de trabalho, então ali você já não presta para nada. E o que não é realidade. O que não é realidade. Porque mulheres com mais de 60 estão aí querendo trabalhar. Né? E se reinventando, né? Por exemplo, as experiências, para beber as experiências das pessoas, né, que já viveram mais tempo. São pessoas experientes, têm o que contar. É difícil envelhecer num país. É difícil envelhecer num país onde a estética domina. Né? Padrões estéticos dominam, então aquela mulher jovem, bonita, magra, né? É aquela que é feliz, quando na verdade esse modelo estético ele tem trazido muita infelicidade, porque as mulheres ficam correndo, buscando para ter um corpo perfeito, para ter um rosto perfeito, para nunca envelhecer, e na verdade isso a gente sabe que não existe. A violência patrimonial está dentro da Lei Maria da Penha. São 5 tipos de violência. A física, a sexual, patrimonial, moral e psicológica. Né? Então, todas essas violências são passíveis de punição. Não é mais um crime de menor potencial ofensivo, não. É bom que os agressores saibam disso. Inclusive, né? agora em julho, falar em lei, em julho a governadora Isolda, né? Uma mulher, primeira governadora aqui do nosso estado, ela modificou o Estatuto do Servidor Público Estadual, agora em julho. E o que foi essa modificação? É que o servidor público, o agente público que foi enquadrado na Lei Maria da Penha, ele perde o emprego, ele é demitido. E eu sempre pergunto aqui no Viver Mais as dores e as delícias da passagem do tempo. Você já deixou aí nas entrelinhas que está passando essa passagem do tempo muito bem. Como é para você a maturidade? Eu agradeço a vida que me dá a maturidade. Porque é a oportunidade de você viver. E o que é de mais precioso para a gente, senão a vida? Então, as agruras, as dificuldades e as belezas, as felicidades, né,
são frutos, inclusive, da nossa própria existência. Você é mãe, avó já? Sou mãe, sou avó. Tem quantos né? netos? Tenho 2. 2 netos. Diga aí o nome deles. Sim, o Ian. O Ian. Ian e Um Dimitri. beijo, Ian. 2 E o meninos. Dimitri. E os seus filhos? Diógenes, a Ivna, né? Aham. A Ivna, Que é a mãe do Ian. que é a mãe do Ian, e o Diógenes, que é o pai do Dimitri. Muito lindo. Daciane, parabéns por essa sua luta e vamos deixar aqui o contato da Casa da Mulher Brasileira para que quem está nos acompanhando aqui no Viver Mais saiba que mulheres que estão sendo vítimas de violência em qualquer idade, qualquer tipo de violência, elas podem ser acolhidas. Como é que a gente faz? A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas. Fica no Couto Fernandes, Fica né? no Couto Fernandes, ali do lado do INCRA, da José Bartos. Facinho. Fácil. O acesso. Né? O acesso extremamente fácil. E funciona 24 horas. O telefone 3108-2996. Você está nas redes sociais, Daciane? Estou sim. A Casa da Mulher Brasileira tem Instagram? Tem o meu oficial. Então, Daciane Barreto Oficial. Pronto, quem quiser também Quem falar quiser com falar você. comigo, tá aí à disposição. Maravilha, nós também estamos nas redes sociais. Sim, Daciane, a gente tem um canal. Eu sigo. Que maravilha. Ian Gomes Jornalista é o meu Instagram. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui o meu café com a Daciane, você vai lá no nosso canal, assiste de novo, partilha. Vamos nos unir para evitar tanta violência, né? Sim. E eu agradeço mais uma vez, um brinde à vida. A vida de paz, sem violência. Sem violência. Muito obrigada. Foi uma Obrigada alegria ter a você aqui. Muito obrigada pelo convite e estamos à disposição. Maravilha. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.